Vamos estar dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos falando sobre orações e hoje especificamente vamos estudar a oração de Josué. Ela se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, dos versículos 12 a 15. Livro de Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Enquanto os irmãos procuram o texto, assim mesmo assentados como estamos, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa estar iniciando a leitura. Livro de Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 15. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, pelo privilégio e oportunidade que temos, Senhor, em desfrutar da tua palavra. Visita, Pai, o coração de cada servo teu que se dispôs a estar nessa escola dominical. Visita, Pai, o coração daqueles que não puderem vir, mas que estarão acompanhando pelo serviço de internet. Ajuda, Pai, e ajuda dispensando tua bênção sobre cada um daqueles que inclina-se, Pai, ainda hoje para ouvir tua palavra. Visita-nos, Pai, com a tua misericórdia, com a tua graça. É o que te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Josué, capítulo 10, 12 a 15. Lemos assim o texto. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Bom, amados, estamos vendo um texto do Velho Testamento, livro de Josué, naquela empreitada que Josué recebeu de conquistar a terra prometida, de levar Israel até as posses de sua promessa. Josué caminhava, venceu Jericó, venceu Ai e acampou-se em Gilgal. Acampado lá, aqueles povos que eram círculo vizinhança dali daquele local que ele estava acampado, observavam que Israel vinha destruindo tudo o que passava, que nada se detinha diante de Israel. Então, acertaram entre eles fazer uma coalizão, fazer um acordo. E os 6 países mais próximos, os 6 povoados próximos, acertaram entre si juntar-se contra Israel. Só que, dentro deste acordo, houve uma ruptura. O povo heveu, liberado por Gibeão, achou por bem não enfrentar Israel e criou uma estratégia de juntar-se a Israel. O povo disfarçou-se com roupas velhas, com sapatos velhos, com pães velhos, chegou de caminhada a Israel, procurando a liderança de Israel, mostrou-se a Josué e aos anciãos como se fossem peregrinos, como se tivessem vindo de longe, cansados, famintos, por uma viagem longa. Disseram a Josué que saíram de casa com aqueles pães ainda quentes, e os pães já estavam envelhecidos, embolorados. Então Josué, juntamente com os anciãos, receberam e acolheram aquele povo. Fizeram com eles aliança, tiraram de sua provisão, alimentaram o povo e fizeram um acordo de defender aquele povo, de cuidar daquele povo, de preservar-lhes a vida. Então, ao longo de alguns dias, Josué mandando espias para ver as
cidades mais próximas, descobriu que aquele povo era seu vizinho, que aquele povo era dali de perto, e foi buscar ao Senhor. Buscando ao Senhor, o Senhor declara que por terem feito voto, por terem feito aliança, não podiam voltar atrás. Estavam encarregados de cuidar do povo heveu. Jesus, no Novo Testamento, vai falar a respeito disso quando menciona a questão do voto. E ele diz, a palavra do cristão seja sim quando sim e não quando não. Não precisando jurar, não precisando se comprometer com formalidades, que ao cristão basta a sua palavra. Sim quando sim e não quando não. E quando precipitadamente der uma resposta que acha que foi de modo equivocado, assuma as consequências, admita e persevere naquilo que falou. Josué não pôde mais desmanchar a aliança. Então, nós chegamos ao capítulo 10, vindo desse histórico. Israel pelejou contra Jericó, marchando ao redor da cidade, uma cidade forte, edificada, protegida, e ao longo de 7 dias, as muralhas de Jericó despencaram, caíram, e Israel conquistou Jericó. Chegando a Ai, uma cidade menos fortalecida, aparentemente com um exército mais frágil, aparentemente com as defesas mais fragilizadas, Deus dá uma ordem específica a Israel. Olha, vocês vão a Ai, vão tomar esse povoado, mas não vão tomar nada dos despojos. Vocês têm que destruir a tudo. Um dos clãs de Israel, liderado por Acã, cobiçou as vestes, as capas, os utensílios de ouro, de prata, e acabou tomando para si coisas quando o Senhor disse que não tomassem. Levando para sua tenda, escondendo por baixo da tenda, ele prevaricou contra a ordem do Senhor. E com o Senhor não tem meio termo, não tem acordo. O Senhor acabava de dizer, sim quando sim, não quando não, eu vou dar a terra a vocês, porque prometia aos seus pais, e Israel passa um vexame contra a cidade de Ai. Israel fracassa. Josué se prostra ao chão, vai buscar ao Senhor. Buscando ao Senhor é uma das poucas vezes, existem outras, mas uma das poucas vezes que o Senhor interrompe uma oração e diz, não adianta estar aqui, levante-se e conserte o que está errado. Santifiquem o povo. Existe coisa errada no povo. Josué se levanta, corrige a situação, disciplina a situação, e Israel novamente se levanta. Ele alinha novamente o exército, eles conquistam Ai e partem adiante. Quando acampam em Gigal, encontram toda essa atmosfera de temor, de medo, de pavor daqueles povoados. Então, neste acordo, os heveus rompem o acordo, se juntam a Israel e são agora alvo daquele povo. Os amorreus se juntam e dizem, olha, os heveus nos traíram, Gibeão não merece viver. Vamos cercar e combater contra Gibeão. No começo do capítulo 10, você vai ver que os cinco povoados, 5 países, 5 nações que sobraram do acordo, se juntam e cercam a cidade dos heveus, os Gibeão. Os gibeonitas, como falam, né? E eles clamam a Josué. Josué, Josué, não tira de nós a tua mão. Fizeste aliança conosco. Então te apressa, vem depressa nos socorrer. Josué junta o povo de Israel e desce até Gibeão, para defender a cidade de Gibeão. Quando, em meio à batalha, as 5 nações atacando por 5 pontos diferentes, Josué percebe que não vai dar tempo, durante o dia, de vencer toda aquela batalha. E Josué clama ao Senhor. O texto ele não vai especificar as palavras da oração, mas o texto aponta para as palavras que Josué dirigiu ao Senhor. Falando ao Senhor, ele diz, Sol, te detém em Gibeão, e lua, não te aparta do vale de Aijalon. E diz que o sol parou e se deteve por um período quase de um dia, até que Josué conseguiu vencer todos aqueles que afrontavam a Gibeão. Um ponto interessante,
estamos em 2024. E é muito interessante a gente pensar o seguinte: como em 2024 vocês podem dar crédito a um livro que fala que o Sol parou? Pois é provado cientificamente que o Sol está parado. Quem se movimenta não é o Sol, é a Terra. Em meados do século XV, XIV, levanta-se um cientista, polonês, astrônomo, falando sobre isso. Mas naquele tempo a igreja e o Estado uniam forças, e a igreja tinha muita autoridade diante do Estado, e calaram a voz desse cientista. O cientista não pôde, de forma eficaz, defender a ideia de que o Sol estava parado, porque era contra aquilo que a Escritura falava. A igreja, calando esse cientista, isso foi aplacado, foi silenciado, e não se falou mais, até que 100 anos mais ou menos depois, o primeiro que falou foi Nicolau Copérnico, cientista polonês, que nasce em 1473 e morre em 1543, calado pela igreja, não podendo defender sua tese de que a Terra era quem se movia. Após ele surge Galileu Galilei, que insurge já após reforma, a igreja já mais aberta a ouvir ideias, e vem com essa ideia de movimentos da Terra, que a Terra fazia dois movimentos, translação e rotação. A gente aprende isso desde a primeira educação, lá quando é criança ainda. Como é que podemos dar ouvido a um livro que fala que o Sol para, quando na verdade o Sol não para? Então, a cosmovisão bíblica estaria errada, e tudo aquilo que a Bíblia estava pregoando a respeito daquilo não tinha validade. Entretanto, na escola dominical aprendemos que a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível, ela de modo algum pode ser, vamos dizer assim, desmerecida, porque o próprio Deus inspirou toda a Escritura. Mas, bom, o Deus que vocês defendem inspira uma Escritura que fala que o Sol parou. Aí entramos na cadeira mais acadêmica de estudo bíblico, chamado teologia. E na escola teológica, a gente vai ver que a Escritura tem duas naturezas: a divina, porque Deus inspirou a Bíblia, e a humana, porque homens separados por Deus escreveram a Bíblia. Primeiramente os profetas, posteriormente os apóstolos. E Deus, em momento algum, interviu naquilo que era a cultura e o conhecimento dos homens. Se a gente hoje, em 2024, viajar para algum interior mais distante do centro ou dos centros, e a gente perguntar a alguma pessoa mais simples se o Sol se move, ele vai dizer que sim. Porque em nossa cultura, inclusive na cidade, é comum a gente falar do nascente e do poente. Se o Sol não se mexe, como ele pode nascer e como ele pode se pôr? Mas os nossos poemas, as nossas canções e a nossa cultura declara que o Sol nasce, percorre o céu e se põe. Na escritura do Novo Testamento, o Senhor vai dizer, olha, assim como o Sol sai do Oriente e vai até o Ocidente, ou seja, um movimento, assim será a vinda do Filho do Homem. E o Senhor está dizendo que o Sol se move quando ele não se move? Não, mas é o que o homem entende, entendendo que essa carta de amor, chamada Escritura Sagrada, foi escrita para mim, eu preciso ler e entender. Se a Bíblia está escrita, olha, o Sol não se move, o Sol para, e eu olho para o céu e vejo ele nascer na frente da minha casa e se pôr atrás da minha casa, eu vou dizer que a Bíblia está errada. Porque de manhã o Sol estava ali, de meio-dia estava aqui, e à tarde estava ali. Qual é o intuito do texto? Todo texto tem um propósito central. A Escritura, quando trata esse texto do capítulo 10, ela tem um propósito central. E qual é o propósito desse texto? Mostrar. E sobre a questão do estudo, mesmo não
tendo essa abrangência e interesse científico, a gente precisa entender a respeito da oração que Josué fez. E dentro da oração de Josué, a gente tem alguns elementos que queríamos abordar. Primeiro, a igreja de hoje, em 2024, acredita em Deus, crê em Deus. Eu queria que você, de alguma forma, refletisse consigo mesmo. Porque se nós cremos de fato em Deus, acreditamos em Deus, precisamos ser, talvez, como Josué. Josué faz uma oração inusitada, e o texto bíblico vai dizer que antes não houve, e nem depois, um dia semelhante a este. Se eu perguntasse individualmente a cada um de vocês, possivelmente vocês teriam testemunho para contar que um dia na história de vocês, caminhando com Jesus, houve dias assim. Dias que antes e nem depois se assemelham. Dias ímpares, dias singulares, dias que Deus manifestou seu poder de forma sobrenatural na vida de cada um de nós. Eu, pessoalmente, quando novo convertido, no ano de 2009, fiz uma oração mais ou menos com esse tipo de teor. Um teor que cientificamente não se prova. Um teor que não é demonstrado. E o mais interessante disso, pela misericórdia de Deus, ele me respondeu na hora. Eu me converti na congregação em Parque Recreio no dia 21 de novembro de 2009. No dia 13 de dezembro do mesmo ano, eu estava descendo as águas aqui nesta igreja, batizado pelo Bispo Jarbas. No dia 20 de dezembro de 2009, comemorávamos 6 anos da minha filha caçula. E após o aniversário, um dia ou dois depois, a gente teve uma notícia que mexeu com a estrutura da família. Uma situação muito grave, que envolvia o meu irmão caçula. E lutando com aquela situação, eu fiz uma pergunta a Deus. Deus, eu estava lá fora, fazendo a minha vontade do jeito que eu queria. Eu passei para o lado de cá. Nesta causa, o Senhor está comigo? Eu estava acabando de ler o livro de Juízes. E no sítio que a minha mãe morava, até aqui, é comum de manhã um orvalho molhar todo o terreno, toda a área. Eu perguntei ao Senhor, se o Senhor está comigo, me prova. Assim como Gideão perguntou a respeito da lã e do solo, que o Senhor molhasse um e enxugasse o outro, eu te peço que o meu carro esteja molhado e o solo seco. Quando eu saí para olhar, o meu carro estava molhado e o chão estava seco. Mas aí veio a incredulidade, a dúvida, aquilo que permeia o coração de um homem. De manhã tem um orvalho, então é normal o carro estar molhado. Mas o chão não está molhado. Deve ser porque já tem raios de sol e o chão já secou. Então, se isso é o orvalho, é um fanatismo meu, é uma crença desmedida minha, isso não tem a ver com Deus. Sou eu que quero fazer esse tipo de pergunta e eu mesmo me dou a resposta. E entrei em casa me perguntando, conversando comigo e com Deus. Indo para o segundo quarto, que é o que a gente ficava, para me ajoelhar e orar, eu fiz uma pergunta contrária a Deus. Gideão teve a oportunidade, Deus, diante de te provar em uma dúvida dele. E eu queria o inverso. Já tem raio de sol. Eu sei, humanamente falando, que não dá tempo de secar o carro. Mas tu és Deus, que faz todas as coisas. Então faz o contrário dessa vez. Molha o chão e seca o carro. Eu estava me abaixando para orar. Eu não tinha dobrado os joelhos ainda completamente. E deu aquela pancada de chuva que faz roda na telha. Prá! Como se fosse uma nuvem, como a gente chama. Aquela pancada de chuva que é de repente assim, aqueles pingos que é quase um copo d'água e que já para. Eu olhei para mim, assim, para mim mesmo, assim, naquela situação, e disse, eu vou voltar e vou olhar. E eu voltei. E quando eu olhei, o carro estava seco. E toda a terra estava molhada. Gente, esse dia talvez na minha história como novo convertido tenha sido o dia que para mim o sol parou. Independente que o sol pare, que não pare, que cientificamente falando a gente prove que o sol não para, Deus é o autor de tudo. E está na mão dele fazer o que quer, como quer e o que lhe aprove.
Josué orou em uma necessidade e Deus respondeu. Basicamente é isso que o texto fala. Irmãos, não estou satisfeito. Dá para trazer algo para mais próximo, para mais junto da nossa realidade? Dá. Hoje, com a ciência do jeito que está, é fácil a gente saber que qualquer tipo de diagnóstico de um tumor, existe nome, tipo, tamanho, tratamento, porque a ciência evoluiu. Embora não tenhamos ainda comprovadamente a cura do câncer, o câncer hoje manifesta-se de diversas formas, em diversas partes, com diversos tipos. Grau 1, grau 2 e aí por diante. Um paciente que crê em Deus e é diagnosticado com câncer, precisa cientificamente saber o tipo, o grau, o local, o tipo de tratamento, a medicação que vai usar, precisa de todas essas informações para orar a Deus. E Deus precisa de tudo isso para poder manifestar a sua graça e misericórdia, agindo com cura, se assim lhe aprouver. Deus precisa desse tipo de informação. Eu, como crente em Jesus Cristo, em Deus, preciso desse tipo de informação para clamar ao Senhor? Não. O que é que nos falta hoje? Crer, de fato, em quem Deus é e o que Ele pode. Josué, para que a gente pegue um contexto agora da pessoa e não do local, Josué era o servo de Moisés. Aquele que lá atrás, quando foi espiar a terra, voltou com um testemunho favorável. Enquanto 10 dos 12 espias disseram que não conseguiriam conquistar a terra, Josué, juntamente com Caleb, disseram: se o Senhor quiser nos dar, Ele vai nos dar. Ele pode nos dar. Josué é aquele que subiu o Monte Horebe, o Monte Sinai, juntamente com Moisés, que quando os relâmpagos, a fumaça, a Shekinah, a glória, tudo aquilo cercou e escondeu Moisés da vista do povo, Josué estava com ele. Josué era aquele que quando Moisés saía do arraial e ia para a tenda para falar com Deus, Josué ficava na porta. Josué é aquele que quando Moisés voltava para o arraial com a resposta, continuava na tenda de oração, cuidando da tenda. Josué não se apartava da presença do Senhor. Josué tinha intimidade com o Senhor. Quando Moisés morre e o mundo de Josué desaba, Deus vai a Josué e diz a Josué: olha, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não se espante, e eis que serei contigo por onde quer que andares. Josué sabia quem era Deus. Josué sabia o que Deus podia fazer. Josué não tinha dúvida quando, levantando os olhos ao céu, dirigiu uma palavra ao Senhor dizendo: sol, pare, lua, fique quieta. Porque Josué conhecia o Deus a quem ele estava clamando. E agora, refazendo a pergunta primária, eu troco algumas palavras. Nós precisamos conhecer ao Deus que estamos servindo. Nós precisamos entender que Deus pode e nada é impossível àquele que crê. Segundo diz Hebreus, primeiramente é preciso acreditar que Deus existe. Josué acreditava. Eu e você precisamos crer do mesmo modo. E segundo, saber que Deus é galardoador, que Deus recompensa, que Deus responde, que Deus age com misericórdia na vida de quem acredita que Ele existe e que recompensa aqueles que clamam a Ele. A sua oração pode fazer o extraordinário acontecer na sua vida, ao ponto de você dizer consigo mesmo que neste dia é o dia que o sol parou na minha vida. O que é impossível a você, nunca foi e nunca será impossível ao autor deste mundo. Aquele que te criou, Ele sabe. Tudo o que a gente precisa, o que precisamos fazer, é assim como Josué, confiar e clamar ao Senhor. Para essa questão do texto, a gente precisa ver alguns pontos que são bem interessantes nesta oração de Josué. O primeiro, ele conhecia Deus. E o segundo, ele cria no poder de Deus. Mas
isto não fez um dia diferente dos outros. Não teria capacidade, na crença de um homem, na fé de um homem, modificar um dia. O que modificou esse dia foi o agir misericordioso e gracioso do Senhor. Adalto Lourenço é um cientista cristão, e ele vai dizer, em um de seus estudos, que é impossível a Terra parar para que o Sol pare. Porque na galáxia, no universo, todos os planetas, Sol, Lua e as demais estrelas têm um movimento sincronizado. Que se algo sai dessa sincronia, acaba colidindo um no outro e entrando em colapso o universo. Não bastante, ele vai dizer que a nossa galáxia não é a única. Que o nosso sistema solar é um entre mais de 1000, de milhares, que estão sincronizados um com o outro. Eles não têm possibilidades do Sol parar, da Lua parar ou da Terra parar, independente dos outros. O que aconteceria para que algo assim fosse possível, seria ele frear todo o universo. Mas, no movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, existe uma linha denominada como linha do Equador. O que essa linha significa? Que é o centro gravitacional do movimento. Como assim? Os extremos norte e sul pouco se movimentam, porque talvez seja onde o eixo de movimento seria lançado. Mas, a partir que saímos do cume de cima e chegamos a adentrar no globo, por fatias, então a camada de cima, menor, ela vai ter um giro menor. A segunda camada, a terceira camada, até chegar no meio, onde o giro é maior, tendo o mesmo giro de cima, que é pequeno. Adalto Lourenço disse que esse meio, o Equador, ele gira mais ou menos a 1.700 quilômetros por segundo. Uma parada brusca, uma freada de uma velocidade como essa, estragaria, destruiria, moveria montes, rios, oceanos, seria uma calamidade completa, um caos. Por aí tiramos a noção do poder que esse Deus tem. Se ele consegue frear todo o cosmos, todo o universo, tudo, sem nada sair do seu lugar, sem nada perder a sua característica, seu movimento e seu local. Que Deus é esse? Qual o tamanho desse Deus? Qual o tamanho do poder desse Deus? É muito interessante a gente pensar que aquilo que parece pouco para Sol e para a Lua é muito maior do que a gente pensa. E dentro dessa perspectiva eu pergunto a você, qual é o mal que te aflige que Deus não possa resolver? Qual é a tua dificuldade que tem, de alguma forma, tirado o teu sono, tirado o teu sossego, movido no teu íntimo, como impossibilidade para um Deus como esse? Nós precisamos conhecer, de fato, ao Deus que nós servimos e saber a dimensão do seu poder. Dentro dessa perspectiva, eu fiz aqui algumas anotações sobre diferenças e semelhanças entre Josué e Jesus. Por quê? Porque o nome escrito no hebraico Josué tem a mesma raiz, a mesma base do nome de Jesus. O nome de Josué significa Salvador. E o nome de Jesus? O que é que significa para nós? Ele é o nosso Salvador. E aí a gente vê algumas situações que aconteceram. A exemplo de Josué. Para que o povo hebreu chegasse a ele e fosse recebido, acolhido e formado aliança com ele, o povo mentiu, o povo enganou, o povo se disfarçou. O povo se fez de necessitado, de carente, e chegou a Josué pedindo socorro. Josué,
nos ampara? Algum de nós tem capacidade de enganar Jesus? Será que de alguma forma eu podia me achegar a essa igreja ou à fé cristã, professando Jesus Cristo, sendo apenas alguém que precisa da proteção e do cuidado de Jesus? Será que Jesus é incapaz de conhecer a minha intenção? No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, Jesus, simbolicamente Deus, porque Jesus é Deus, diz ao profeta Samuel: Samuel, até quando vai insistir em Saul? Eu, Deus, já o rejeitei. Eis que tenho levantado para mim outro rei. Quando Samuel vai à casa de Jessé, que perante os filhos de Jessé, quando são apresentados, ele pergunta: é esse? Não. É esse? Não. Esse aqui é. A resposta de Deus para Samuel é: Deus vê o que o homem não vê. Deus sonda o coração do homem. Então, em primeiro lugar, nós não conseguiríamos enganar Jesus. Aí, como complemento dessa história, o povo veio a Josué, enganou Josué. Nós não conseguimos enganar a Jesus, mas nós fomos a Jesus. A gente muitas vezes pensa que sim, mas o que a Bíblia nos ensina, isso não precisa de modo científico, precisa de leitura, de oração, de busca pela palavra de Deus. A palavra vai dizer que nós amamos Ele porque primeiro Ele nos amou. Ele vai declarar no Evangelho de João que ninguém vem a mim se o Pai não me der. Então, uma notícia que eu tenho para você nessa tarde, que talvez você já saiba, mas eu queria te lembrar. Quando você, de alguma forma, de algum modo, de algum jeito, inclinou-se para Jesus, Ele já estava esperando tua resposta há muito tempo, porque Ele já tinha te escolhido, te separado, te santificado para Ele mesmo. Nós não fomos a Jesus, Jesus primeiro veio a nós e nos convenceu pelo Espírito Santo que somos pecadores, que precisamos da sua justiça e que caso contrário não queiramos esse amor de Jesus conosco, seremos réus de juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você não veio a Jesus, Jesus te escolheu e você apenas respondeu ao convite amoroso dele. A gente vê no texto, no capítulo 2, que Gibeão, quando estava em apuros, ele clama. Versículo 2, a gente não leu, mas está no capítulo 10. Ele clama: Josué, nos socorre, vem depressa. Josué fez aliança com o povo. E Josué de pronto respondeu ao povo. Israel talvez não quisesse uma aliança com um povo que mente e que engana. Mas uma vez que ele fez o voto, que ele fez o juramento e que ele abençoou aquele povo, ele estava encarregado de cuidar daquele povo. Jesus fez aliança conosco. Ele quis fazer essa aliança. Ele escolheu você. Ele te convenceu a entrar em aliança com Ele. Não é diferente. Você tem essa estrada pavimentada, porque o véu rasgado foi de cima a baixo. Foi Ele que rasgou, Ele abriu o caminho. Não deixe de usar esta ferramenta poderosa que você tem nas mãos, a oração. Quando precisar, clame ao Senhor: Senhor Jesus, vem depressa. Eu preciso da sua ajuda. Venha depressa. Terceiro ponto, a gente vê que Jesus, não diferente de Josué, virá ao teu encontro e te socorrerá na situação que você está. Agora tem algo que parece que macula a história aqui. Josué socorre o povo, mesmo o povo tendo pecado, mentindo e enganado. O povo se disfarça, engana, e mesmo assim Josué socorre. Deixa eu te perguntar uma coisa. O povo teve capacidade de enganar Josué. Nós não temos a capacidade de enganar Jesus. Se Josué não negou socorro, se Josué de modo algum retraiu o socorro, ele foi avante e socorreu. Será que nós, pela nossa incapacidade e nossa falibilidade, porque somos falhos, somos pecadores e muitas vezes falamos o que não queremos falar,
fazemos o que não queremos fazer, temos atitudes que, de alguma forma, como aquele povo, somos imerecedores do amor de Cristo. Mas nunca esqueça, foi Ele quem te escolheu, Ele quem te separou, Ele colocou a mão e fez aliança com você. Então, não será diferente, clame ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração que se inclina ao Senhor. Algo também interessante, que precisamos ver. Josué, ele tinha uma missão com o povo de Israel. Gibeão, quando faz aliança com Josué, Gibeão é incluído naquele povo que tinha a missão de Josué. Qual era a missão de Josué? Conduzir o povo até a promessa de Deus aos pais. Josué precisava conduzir o povo até a terra prometida. Jesus, ele tem uma missão bem parecida. Ele vem resgatar sua noiva e ele vai nos levar a Jerusalém celestial. Não tarda e ele chega por aí chamando você. Não desespere, não desanime, porque o Senhor tem aliança com você e Ele, muito mais do que Josué, cumprirá aquilo que é seu propósito. Por último, precisamos entender que, como Josué não desamparou o povo, mesmo tendo sido enganado, a promessa de Jesus está viva na minha e na tua vida. Nós precisamos entender que a oração, ela é o caminho mais próximo e direto entre nós e aquele que fez aliança conosco. No começo da exposição, comecei a falar que Josué, ele tinha intimidade com o Senhor. Ele conhecia o Deus de Moisés, agora Deus de Josué, Deus de Israel. Nós conhecemos a Jesus. Estamos na escola bíblica dominical, buscando conhecê-lo mais e mais. Mas nada que seja falado aqui não será suficiente para substituir aquilo que você pode construir entre você e o Senhor. Use a oração, conheça e siga conhecendo ao Senhor. Converse e siga conversando com o Senhor sobre aquilo que muitas vezes para você talvez não tenha significado, mas para o Senhor é importante. Basta a gente pensar em nosso mundo comum. Às vezes, a gente passa horas conversando com amigos, conversando com familiares, conversando com pessoas próximas. E isso cria entre nós e as pessoas que conversamos intimidade. Comece a criar esse hábito. E se já tem, comece a tratá-lo cada vez mais com abundância, porque isso cria entre você e o teu Criador uma intimidade, talvez como a de Josué, que em um momento difícil você ouse a dizer na frente dos teus irmãos, como Josué disse na frente dos israelitas: sol, pare, lua, se detenha. Independente que o sol ou a lua possam ou não parar, você está falando ao Criador de todas as coisas, que criou o sol, que criou a lua e que pode até fazer o universo parar em favor da necessidade de um servo. Dentro da perspectiva do texto de oração, hoje eu consegui enxugar e passar de modo mais sintético tudo. Eu queria abrir a oportunidade para que a gente pudesse juntos construir perguntas, respostas, interações, contribuições sobre o texto de Josué. Técio está com o microfone e se você deseja falar, é só levantar a mão. Técio leva até você. Alguém nos ajuda na aula de hoje? O irmão Técio ali. Esse texto é muito interessante para a gente que é cristão, porque Deus não se questiona. Eu estou discipulando uma pessoa e a pessoa chegou para mim e disse: como é que tu acredita num Deus que diz que um peixe engoliu um homem e ele passou 3 dias lá? Tu já imaginou como é o suco gástrico de um peixe e o que poderia ter acontecido com essa pessoa? Aí eu disse a ele: ó, meu irmão,
Se a Bíblia dissesse ao contrário, que o homem engoliu o peixe e depois ele saiu vivo, eu iria acreditar do mesmo jeito, porque eu acredito em Deus e eu não estou preocupado em procurar razões para isso. Então, cientificamente, se a gente for olhar e se a gente for ler verdadeiramente essa história de que o Sol parou e a Lua parou, se nós não tivermos com base na palavra do Senhor e uma base na nossa fé, em quem nós cremos, nós vamos acabar sendo confrontados e vamos ficar calados, né? Se a gente pegar uma pessoa lá fora que venha nos confrontar com esse texto, ele vai trazer dúvidas, né? Mas para mim, na minha concepção, esse Deus que eu sirvo é o Deus que me faz, que vai existir momentos que vai trazer incertezas para a minha certeza, mas que eu creio que Ele está vivo e eficaz e é capaz de tudo isso. Então, esse texto trouxe hoje a realidade de que nós temos que entender que se nós não tivermos base, se não tivermos lendo a palavra, não tivermos buscar mais do Senhor, vai vir esses confrontos e vai trazer dúvidas para a nossa cabeça. Pronto, Marcos? É interessante pensar que algumas coisas, às vezes, nos confrontam diretamente. Quem sou eu para duvidar ou para questionar Deus, para ter dúvidas? Mas vamos lá, pela Escritura. Talvez a gente se ache pequeno demais para confrontar ou perguntar alguma coisa desse tipo. Mas a gente tem exemplos bíblicos, eu acho a Bíblia perfeita por conta disso, ela não esconde nada. Elias, ele chega a uma situação de confrontar 400 profetas. Elias, ele diz, confrontando aqueles profetas: onde está o Deus de vocês? Acaso está dormindo? Acaso tirou férias? Saiu e esqueceu de voltar? Elias, ele é ousado. Elias, ele é usado com poder. Quando chega a vez de Elias oferecer o sacrifício, ele repara o altar, ele coloca o sacrifício e, não bastante, ele molha ao redor do altar. Ele coloca ainda uma impossibilidade para que o fogo tenha ação. O texto bíblico vai dizer que o fogo vem, consome o sacrifício e lambe a água ao redor. Pouco tempo depois, Elias escuta uma palavra contrária e se encolhe. Mas espera aí, eu não posso duvidar, eu não posso ter medo, eu não posso ter angústia. Nós somos humanos do mesmo jeito de Elias, e do jeito que Elias teve medo, nós podemos ter. Eu acabei de dizer a vocês que eu tive experiências em tão pouco tempo de vida com o Senhor. Eu me converti em 2009, a gente está em 2024. Então, nesse pouco tempo eu já tenho experiências a contar. A gente escuta de cada um de vocês, talvez, a mesma coisa, testemunhos particulares de vocês, que na vida de vocês, aquele dia, foi o dia que o sol parou. Foi o dia que Deus moveu o impossível, mexeu no extraordinário, e que vocês viveram um milagre do Senhor. Há bem pouco tempo atrás, o meu neto está com... Me corrija se eu estiver errado, Josi. 3 anos, Pietro? Ou 4? 4 anos. Minha nora grávida, e dentro dos exames normais do pré-natal, foi descoberto que ele precisava fazer uma cirurgia intrauterina. Acho que o nome é esse. Tinha que interromper a gestação em dado momento, levar a minha nora a uma mesa de cirurgia, abrir, tirar a placenta, abrir a placenta, tirar o bebê, operar o bebê, botar na placenta, fazer tudo ao contrário de novo. Meu Deus, que situação. Não, isso é comum, isso acontece, não sei o que e tal e tal. E a gente começou a clamar. Nessa época, a gente estava com a congregação do R1 ainda ativa, e a gente levantou um clamor na congregação, acho que por 2 semanas seguidas, nesse propósito. O exame pré-operatório que ela foi fazer, e dentre eles incluía uma ultrassom para ver tudinho como estava, descobriu-se que o mal que precisava ser resolvido já havia sido resolvido. A medicina pode usar o nome que quiser. Nós usamos o nome de milagre operado por Deus. A medicina não aceita esse nome, essa nomenclatura de milagre. Mas a gente escuta testemunhos diversos de que Deus continua agindo no meio do seu povo.
Então você tem nas mãos uma ferramenta absurda chamada oração. Não deixe de usar. Ele é o autor da vida. Ele criou cada célula do teu corpo. Ele pode reconstruir, reconectar, religar, refazer tudo aquilo que precisa ser feito. Mas nós precisamos, assim como Josué, acreditar. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, em meio a situações novas em nossas vidas, etapas novas, a gente parece que a alma foge do corpo, como o salmista disse. Por que não te aquietas, minha alma? Por que não fica quieta? Nós somos assim. Às vezes coisas muito grandes e impossíveis a gente tem fé, e às vezes besteiras em nossas vidas. A gente se desespera. A gente perde o chão. A gente esquece o poder que Deus tem e quem Deus é. E a gente começa a pensar nos recursos naturais. Não, se o exame der assim, se o exame der assado, se a medicação tal fizer efeito, se a medicação não fizer efeito, se o currículo que eu dei for selecionado, se o emprego chegar, a gente começa a pensar nas coisas naturais. Mas, gente, a gente tem uma arma poderosa. Deus. Que está ao teu lado, que te escolheu, que te separou, que disse que estaria dentro. Uma vez eu conversando com um judeu, eu estou vendo o mano, e eu me lembrei que eu vi uma barriga de barba hoje, e dei um abraço naquela barriga de barba. Eu conversando com um judeu, e não é esse que eu estou falando, o da barriga de barba, ele me perguntou o seguinte: como o oceano pode caber num copo? Ele fazia referência a Deus e ao ser humano. Me prove que você consegue colocar o oceano dentro de um copo. Eu disse, se a proposta de colocar o oceano no copo fosse minha, eu estava enrolado para responder. Mas foi o oceano que disse que entraria no copo e que habitaria nele. Então discute com o oceano. Samuel Mariano fez uma música que diz assim: vá se queixar com Deus, vá reclamar com Deus. Então foi Deus que escolheu morar em você. Embora ele seja muito grande, como eu não sei, mas ele mora dentro de mim, dentro de você. E está pronto a ser acionado, dependendo da nossa necessidade. Não perca essa esperança de saber que o Criador, que criou todas as coisas, escolheu viver em você. Embora eu, limitado e pequeno, tenha dito um dia: eu quero, eu aceito, eu escolho, eu me rendo, eu quero fazer parte, eu descubro pela palavra que antes que eu movesse a minha intenção, muito tempo atrás ele já tinha me escolhido, me separado. Então eu não estou escolhendo, eu estou respondendo à escolha dele. Você está respondendo aquilo que ele mesmo já escolheu. Não se limite. Você tem um Deus todo-poderoso dentro e a favor de você. Mais alguém nos ajuda? Alexandre e Márcio, pastor Márcio. Cadê o microfone com as pernas? Está ali. A paz do Senhor a todos. Amém. Me lembrei, durante a sua fala, de uma colega lá do trabalho, e que ela já passou por algumas religiões, né? Entre elas, ela já foi evangélica, e hoje está afastada, está em outra religião, mas ela me disse que, indo a caminho para o trabalho, pegou um Uber, e o Uber, no meio do caminho, conversando com ela, perguntou se ela era evangélica. Ela disse que não, e ele falou dentro do carro que ela não era filha de Deus. E quando chegou no trabalho, ela ficou com aquele encucado, né, e veio me perguntar. E aí eu fui responder a ela, né, com base em João 1,12, né, que diz, deixa eu ver aqui para não falhar: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí a primeira coisa que eu perguntei a ela foi o seguinte: se você crê na Bíblia, porque a minha resposta vai ser baseada na Bíblia. Você crê na Bíblia? Ela disse: creio, que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu disse: então vamos ler, eu e você aqui. Abriu o aplicativo do celular, e ela, quando olhou, ela disse: quer dizer que eu então não sou criatura de Deus, então eu sou igual um cachorro que é criatura de Deus. Eu disse: não, o cachorro é uma criatura, mas ele não não tem pensamentos, não tem... É um ser irracional, exatamente a palavra. Obrigado, irmã. Ela não é irracional, né? E você tem escolha, você fez a sua escolha.
você ainda dá tempo ainda de mudar também a sua escolha, né? Então é aquela questão, você crê que Deus foi quem escreveu a palavra de Deus que está aqui, naquilo que você está lendo, é nisso que você acredita? Então foi esse testemunho aí que eu queria dar. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Meu irmão, que testemunho lindo, meus parabéns, viu? Que Deus continue te abençoando e te dando mais experiência com Ele, viu? Essa do orvalho de manhã foi paralelo ao testemunho de Gideão, né? É isso aí. Mas o que eu queria dizer é que na vida cristã a base é crer para ver e não ver para crer. Nós muitas vezes envolvidos pela multidão, pela ocasião de estar com muita gente cultuando, a gente somos levados a um sentimento de sentir a presença de Deus, mas não precisa sentir a presença de Deus, precisa crer na presença de Deus, precisa crer que Ele está aqui operando com poder. Se Ele quiser, Ele faz, se Ele quiser, Ele não faz. É aquilo que Sadraque, Mesaque e Abednego falou. Se Deus quiser livrar, a gente sabe que Ele é poderoso para livrar. Mas se Ele não quiser, a gente não vai se dobrar a outro Deus, porque só o Senhor é Deus. Então a gente precisa crer. E cada dia mais a gente vê que as igrejas que se dizem novas igrejas pentecostais se aproveita do miticismo que existe forte aqui no nosso país para determinar, dar ordem a Deus do que Deus deve fazer, e a gente sabe que isso não é coerente. Não existe nenhum versículo que a gente vê um cristão dando ordem a Deus: faça assim, o senhor tem que fazer, eu mando, eu quero assim, foi assim que eu pensei, é assim que eu quero. Isso daí extrapola o que a gente chama de fé. Fé é crer que a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente, na ânsia de ter um milagre, a gente começa a ser enganado. A gente pode fazer, feito você fez, e feito Gideão fez, e tantos outros fizeram. Eu creio que ainda hoje acontecem coisas, como você diz, que é fazer o sol parar e a lua se deter. Muitos fazem isso e a gente tem testemunho nas nossas vidas que Deus agiu com tão grande poder que só Ele poderia fazer. Mas uma coisa é certa, nós vivemos pela fé. É a fé que faz a diferença em nossas vidas. Nós não nos guiamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Isso daí nos dá o norte para seguir nessa terra, certo que nossa estadia final não é aqui. Nós somos aqui como peregrinos. Então, enfrentaremos lutas, como todo homem, mulher normal. Aqui a gente está sujeito ao sol e à chuva. Tem dias bons e tem dias tenebrosos. Mas, com efeito, Deus está conosco em todos os momentos. E Ele diz que Ele vai nos conduzir. Aquele que iniciou a boa obra vai nos aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Então não tem como a gente sair dessa perspectiva. E o canal é esse que você falou aí, que todos nós temos que fixar nessas aulas da Escola Bíblica Dominical. A gente tem a ferramenta da oração, que é falar com o nosso Deus, com o nosso Pai maior, né? Porque Ele tem poder, Ele tudo pode. Basta Ele querer, e não tem nada que faça com que a sua vontade seja interrompida. Obrigado, professor. Uma questão interessante é que, não sei se os irmãos têm percebido isso, mas é comum hoje a gente, de alguma forma, notar que o tempo está passando muito rápido. A gente amanhece programando fazer coisas, e quando a gente percebe, se dá conta, o dia já foi embora, e quando a gente vê, já é sexta-feira, acabou a semana, e quando a gente menos percebe, a gente já está no mês de março. Então, assim,
Foi agora, ano novo. A gente disse feliz ano novo agora e a gente já está em março. Mas algumas coisas parecem que não mudam. Então Josué orou para o céu parar. E eu tenho orado diariamente para o sol andar. Porque parece que ele estaciona em cima de casa, tem vez que o negócio é complicado. O calor aumenta de um jeito que eu digo assim, sol, anda, pode passar. Então, assim, o tempo já está depressa e parece que muitas vezes a gente precisa que ele vá mais depressa. Porque parece que o sol vem andando e estacionando lá na frente de casa. E fica lá e não quer ir embora não. E eu digo assim, tá bom, já pode passar. O menino já foi para a escola, o outro já chegou, tá bom, vai. Mas é isso que acontece. Do mesmo jeito que Deus disse a Josué, nessa tarde eu encerro a aula dizendo as palavras que Deus disse a Josué: igreja, seja forte, seja corajosa, não tema e nem se espante, porque o Senhor teu Deus, abre aspas, Jesus Cristo, fecha aspas, é contigo, está em ti, por onde quer que você andar. Pastor, o senhor chegou agora, descansou muito de manhã, venha-se embora orar. O sol também para na sua casa? Não, é só na minha. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Se o sol para, ele faz morada. Isso é um bom sinal para que os crentes desejem o céu. Pelo menos Deus é o único que fala de refrigério na sua palavra. O sol da justiça não queima, ele purifica. Vamos orar. Estamos felizes com essa aula. Que os irmãos continuem aprendendo mais sobre a oração. Amém, Janiclei? Estou feliz de ver você aí. Para a glória de Jesus, amém. Domingo que você não pôde vir, a gente pediu perdão aqui, eu louvo a Deus. Sim, nós tomamos conhecimento e estávamos orando, mas estou feliz de vê-la, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença e queremos te bendizer, Pai. Obrigado por ser um Deus que se inclina para ouvir a nossa oração. Não há privilégio maior, Pai. Os deuses somente esperam as suas oferendas. O Senhor, como o maior Deus do universo, fala com os teus súditos, teus filhos. Obrigado por tudo. Que o Senhor continue usando a vida de cada professor e que o Senhor possa nos ensinar a sermos muito mais em Ti. Queremos depender de Ti em todos os aspectos. Pedimos a Tua bênção. Te damos graças a Deus por essa viagem de ida e volta em total segurança. Obrigado por cuidar de cada um de nós nos mínimos detalhes. Pai, prepara o coração do Teu povo para o culto que logo mais se iniciará. Que o Senhor faça-se presente em todo o tempo. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus.